Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não Sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido irmão, queridas irmãs, filhas lindas, presentes de Deus. Olha que música linda para começarmos o nosso dia, pela manhã, pela tarde, pela noite. Aqueles que já saíram, estão saindo ou vão sair. Como está você, meu querido, meu amado? E nós estamos aqui novamente para e com este fermento maravilhoso que é a palavra de Deus, de Cristo Jesus, o Deus Criador de tudo e de todos, o Cristo Jesus e o Deus Espírito Santo. Eu amo a doutrina da triunidade, meu irmão, minha irmã, porque o dia que você entender a doutrina da triunidade, três pessoas diferentes em um único, três pessoas santas em três pessoas de uma santidade única, que é o nosso grande Deus, você muda de vida, muda de comportamento e a sua vida, quando você levanta meio desanimado, não tem aquele dia que você está desanimadão, que parece que não tem chão para você, meu irmão, minha irmã, né? Devido a vários problemas da nossa vida, como um resultado de um exame, né? De um câncer, de uma doença incurável ou qualquer outra, perca de empregos, né? Que abala você devido ao sustento da sua família, e assim também perca de negócios e muitas outras coisas, né, meu irmão? Quebra de relacionamento, quando você sai brigado com a filha, com a esposa, né? O seu dia fica uma miséria, né, meu irmão, minha irmã? E é por isso que nós temos que estarmos sempre presentes da palavra de Deus, todos os dias. E depois que eu e minha esposa aprendemos a entender a triunidade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Jesus, o Cristo, e o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ou até Cristo Jesus e até o final dos tempos em Apocalipse, queridos, queridas, tudo interligado, nós conseguimos ter um dia bem melhor, ou falar a verdade, conseguimos ter um dia de vitória. Aí quando você volta para casa, você saiu brigado com a esposa, você chega humildemente para ela e fala: ô meu amor, eu pequei, eu errei e eu quero me restaurar, me perdoe. E não é fácil, né, irmão? Você sai com a filha também brigada, a filha com o pai, e é assim, meu irmão, minha irmã, é a luta todo dia, né? Vamos fazer então uma oração maravilhosa para a gente começar o dia, começar a tarde e começar a noite, meu irmão.
minha irmã. Vamos lá então? Feche seus olhos onde você estiver, né? Pare o carro no acostamento e ali vai, ore dentro do banheiro, dentro de casa, deitado, em pé, no hospital, onde você estiver, meu irmão, minha irmã. E nós estamos aqui para essa oração de libertação, porque nós não somos mais, como a música nos diz, escravo do medo, porque nós somos filho de Deus. Jesus já comprou a nossa liberdade. Lembre-se, religião te escraviza homens, te escraviza doutrinas, te escraviza, mas a triunidade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te liberta. É a única coisa que te liberta nesse mundo. Sistema de governo te doutrina, pessoas te doutrina, mas o que nos liberta das garras do inimigo é o poder do Deus Espírito Santo. O poder nos caminhos de Cristo Jesus, sendo iluminado pelo poder do Deus Espírito Santo, e o Criador é o que nos quer, porque Ele, antes da fundação do mundo, você já estava, meu irmão, minha irmã, programado para estar aqui, ouvindo esta palavra e também para estar nesse mundo maravilhoso, né? O mundo é maravilhoso, pode ter certeza. Muitas vezes somos abatidos. E oremos, queridos. Dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Pai eterno, Criador de tudo e de todos, te louvamos porque com uma linda melodia dessa de amor, Senhor, o Senhor nos encontrou. Mesmo quando andávamos perdidos, o Senhor nos cercou com essas palavras lindas, maravilhosas, desta linda canção que nós estamos ouvindo agora, Senhor. Uma canção que nos emotiva, que nos dá força, que nos orienta, mesmo quando nós estamos perdidos no fundo do poço, tentando parar águas sujas, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, em cacimbas de paredes rachadas. E assim, ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque com a tua presença de amor, o Senhor nos encontrou. Mesmo quando andávamos perdidos, Senhor, nos caminhos das perdições, das drogas, das mentiras, do álcool, da prostituição, o Senhor nos cercou com uma palavra poderosa através do seu Filho amado Jesus Cristo de libertação. Assim, ó Deus, em Cristo Jesus, que rompeu as correntes invisíveis, assim, com a presença do Deus Espírito Santo, a luz mais forte de todas as luzes, o nosso orientador, o nosso consolador, o nosso iluminador, nós passamos a não ser mais escravo do medo, da dor, da vergonha e da culpa. Ó Pai, ó Deus Jesus, amado, Filho do Deus vivo, Tu és o caminho, a verdade, a vida, Tu és o pão que desceu do céu e o Teu sangue nos comprou para uma nova história. Hoje estamos aqui, ó Deus, presente, aonde esse irmão está, no hospital, ou com a vida destruída, a família destruída pelas drogas, pela prostituição, as igrejas, pastores derrotados, onde o inimigo não está preocupado com quem jaz do mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas sim com aqueles que querem mudar de vida e ser livre na presença da Trindade. Hoje oramos por todos os que estão aflitos, Senhor, porque ó Deus, aqueles que estão presos em vícios, nas drogas, na prostituição, na mentira, na arrogância, na prepotência. Oramos, Pai, também pedindo conversa íntima, essa oração de pecador que somos, porque entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Porque aqueles que não conseguem romper com as prisões do passado, Deus, Cristo Jesus é o único que abre cadeados enferrujados, quebra muralhas,
Assim, ó Deus, é o que nós queremos. Aqueles que não conseguem romper com a prisão das lepras espirituais do passado. Mas é que, no fundo do coração, ó Pai, sabemos que todos nós, pecadores, desejamos mudança, libertação e vida nova. Desejamos libertação, Senhor, de falsos pastores, líderes religiosos, que com palavras mansas escravizam assim os irmãos, com mentiras, tirando o texto de contexto das escrituras verdadeiras da palavra de Deus e criando pretexto. Libertação, Senhor, de sistema de governo, libertação das drogas, libertação dos desejos que o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, nos coloca em nossas carnes, com palavras doces, mas totalmente envenenadas. Libertação de colocar o dinheiro como o único Senhor da nossa vida. Libertação da glória e da presença do Senhor. Libertação, ó Deus, para que nós não sejamos escravos de falsos profetas, ceias, mas jamais estaremos e seremos libertos se não tivermos a Tua presença. Que nunca jamais seremos libertados da presença do Senhor, ó Pai. Nunca jamais seremos libertados da presença do Senhor. Porque o Senhor, através do Deus Espírito Santo, é o Consolador amado. Entra nesse coração agora, nesses corações que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Sopra o Teu vento de vida sobre os ossos secos, ó Pai. Renova o ânimo daqueles que já não acreditam mais em si mesmo. Hoje, ó Pai, em nome de Jesus, o Cristo, Deus vivo, que vive dentro de nós o tempo todo. Rejeitamos todo o espírito do medo, o espírito da acusação, de toda a condenação do inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, desse mundo organizado, Senhor, e também desse mundo tenebroso que vive nas primeiras camadas e na segunda camada dos principados e das potestades. Declaramos, Senhor, com ousadia: eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo das drogas, eu não sou mais escravo da prostituição, eu não sou mais escravo da mentira, eu não sou mais escravo do sistema de governo, eu não sou mais escravo de seitas religiosas, eu não sou mais escravo de falsos pastores, lobos com peles de ovelha, eu não sou mais escravo do homem, mas eu sou o verdadeiro seguidor de Cristo Jesus. Porque eu, você, nós somos filhos de Deus. Sim, Senhor. Antes de nascermos, escolhidos fomos chamados pelo nosso nome, redimidos com o sangue eterno. E assim, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E renascidos na família divina. Ó Abba Pai, Tu abriste o mar para que passássemos por ele. Sabemos que deserto não é para viver, ó Deus, mas é para termos o aprendizado na Tua presença, na fé, na esperança. Ó Deus, Tu abriste o mar para que passássemos por ele. O Senhor está abrindo o mar para esse irmão, essa irmã, os nossos parentes, as nossas filhas.
que estão tristes, que estão desanimados, que não conseguem vencer na vida, que estão sendo perseguidas por obras malignas do inimigo, através de pessoas. Sabemos, ó Deus, que o inimigo não vem de chifrinho, de garfinho, nem tão vermelhinho, nem tão de rabinho, mas vem através das pessoas possuídas que não têm e não acreditam no teu poder. Mas nós acreditamos, Senhor, porque tu abriste o mar para que passássemos por ele. O Senhor nos colocou e nos coloca muitas vezes em deserto, não para vivermos, mas para termos o aprendizado e sermos uma nova vida. As nossas filhas, liberte elas das drogas, das mentiras, da prostituição. Assim, ó Pai, dê a elas que saiam desse deserto que estão vivendo, de traumas, de feridas, lepras espirituais, como eu estive muito tempo preso, era escravo do medo, era escravo da vergonha, era escravo da mentira. Mas quando nas águas dos batismos simbólicos para os homens, ali, ó Deus, e no verdadeiro batismo do Espírito, em arrependimento e mudança de comportamento, eu e minha esposa e todos aqueles verdadeiros cristãos são mudados para uma nova vida e são livres e não são mais escravos do pecado, porque o sangue de Jesus já nos lavou. As nossas cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, irmãos carnais e irmãos em Cristo, pastores, pastoras, liberte eles, todos eles, Senhor. Traga a presença da Trindade na vida, na família, nos filhos, todos neles. Porque o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, José, os heróis da fé. Tu abriste o mar para que passássemos por ele. Ó Pai amado, como é bom estar aqui em oração. Não em decoração de palavras, repetição de palavras, mas em oração, em conversa íntima, como o nosso Criador, o nosso iluminador, o nosso orientador. Não para nos afogarmos, mas para atravessarmos o mar aberto com fé. Deus, amor perfeito nos alcançou, Senhor. Ó Deus, o teu amor perfeito nos alcançou. Não resgatou. O Senhor não somente não nos resgatou, o Senhor nos salvou além de nos resgatar. O Senhor nos deu, ó Pai, um novo cântico hoje a esse irmão, uma nova oportunidade, uma nova esperança de vida, seja qual é a situação que esse irmão, essa irmã, nossas filhas, nós, estamos vivendo, passando, seja qual seja. Mas hoje nós estamos levantando, esse irmão, essa irmã está declarada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Levantará, pegará a sua maca e andará. E atravessará mares abertos pelo Senhor. Atravessará, Senhor, esse irmão, essa irmã. Pastos que estão cheios de pedras e espinhos. Atravessará desertos, mas lá na frente terá a terra santa prometida pelo Senhor para nós, aqueles que verdadeiramente acreditam na tua presença, Senhor. E seremos uma nova vida. E lá na frente, em arrependimento, mudança de comportamento, teremos, Senhor, a nossa salvação. E estaremos lá no nosso último deitar, no nosso último suspiro da nossa alma, lá na terceira camada celestial, com todos os nossos verdadeiros queridos que em Cristo Jesus tiveram arrependimento e mudança de comportamento, Pai. Estaremos juntos, louvando, adorando o Senhor, para toda a eternidade, sem máculas, sem dores. E estaremos vendo o outro lado do deserto, agora esse irmão, essa irmã, com pastos verdejantes e águas cristalinas bebendo o tempo todo. Pai amado,
Oh Deus, como é bom estar na tua presença. A oração, ó Pai, é o fermento da nossa alma, do nosso dia. Assim hoje podemos abrir a nossa voz, clamar ao mundo: eu sou filho do Senhor, o Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje eu, você, nós, nossas filhas, declaramos em nome de Cristo Jesus que não somos mais escravos do medo. Que hoje eu, você, nós somos verdadeiramente filho do Criador, o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Derrama agora, Senhor, o teu poder de libertação sobre cada pessoa que ora nesse momento conosco, comigo, nesse momento. E que os grilhões caiam, e que as amarras se quebrem, e que o inimigo perca o domínio. O inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios desse mundo organizado, já é derrotado no sangue do Cordeiro derramado na cruz. E que a identidade de filhos do Deus Altíssimo floresça. Jesus, ó Deus Jesus amado, Tu és o Redentor, o Espírito Santo, Tu és o nosso Deus que nos guia e é o nosso Deus conselheiro, Pai, Criador de tudo e de tudo. Tu és o nosso refúgio e também a nossa força. A Ti seja toda a glória, todo o poder, todo o domínio, para sempre. Amém, amém, amém. Eita glória, irmão, irmã, como é bom, né, meu irmão? Depois de uma oração dessa, depois de você ouvir essa palavra, meu irmão, você abre mares para você passar. Você sai de areia movediça para passar. Você, meu irmão, você entra nesse poder espiritual e você tem um dia cheio de vitória, seja qual for a situação que você estiver vivendo, meu querido, minha querida. Mas é isso aí, meu irmão. Nós estamos aqui no capítulo 11, 12, e com essa palavra que você vai ouvir agora, meu querido, minha querida, você vai sentir a presença verdadeira do nosso grande Deus. E você jamais estará longe da presença da triunidade, meu querido, minha querida. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós estamos aqui nessa presença tão maravilhosa do nosso grande Deus. Nós somos protegidos por esse mundo espiritual e é por isso que nós devemos estar na presença, sempre na presença de Deus, porque é nessa presença que nós cremos, né? E é por isso que quando nós cada vez mais estamos presentes de Deus, nós conseguimos ter a proteção divina contra toda a seta do inimigo na sua vida e na minha vida, meu amado, minha amada. Porque quando você vai lá para o livro de Gênesis 11, 31, o capítulo de Gênesis 11, qual é a mensagem, irmão, qual é a mensagem do capítulo de Gênesis 11 e qual é a mensagem do capítulo de Gênesis 12, meu irmão? Você já meditou nessa mensagem? Vamos meditar agora nessa mensagem para o dia de hoje? Vamos meditar, meu irmão, que você vai ver como
sua vida vai melhorar, como vai ser o objetivo dessa mensagem, desse livro poderoso. Isso, quando o orgulho une, Deus desce e confunde. Você já reparou? Quando o orgulho une, Deus desce e confunde. Porque em Gênesis 4, eles disseram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. E façamos-nos um nome. Gênesis 11, 4. Querido, querida, essa mensagem passa para nós, para você, que o capítulo 11 nos mostra a construção, lógico, da Torre de Babel, onde os homens estavam unidos, mas não pela vontade de Deus, e sim pela vaidade e pela autossuficiência. É o que nós encontramos hoje, meu irmão. Traga isso para nossas vidas. Homens, empresas tentando fazer mudança genética, aprimoramento genético da nossa espécie, da nossa raça humana. E é como na Torre de Babel. Eles queriam fazer um novo nome. Eles queriam fazer um nome para eles mesmos. Levantar um projeto sem Deus. Quantas vezes você já tentou levantar um projeto sem Deus e nada deu certo na sua vida? Eu já tive essas experiências antes de ser cristão, confiando em minha própria força. É o que nós vemos hoje. Nações sem Deus, confiando na própria força do homem. Mas o final será terrível, meu irmão. Tanto para as nações, como para a população. Deus desceu e confundiu. Porque Deus é o Criador. Ele viu que aquela união não gerava glória a Ele, mas alimentava a soberba. A soberba, meu irmão, minha irmã. A soberba do homem. Isso nos ensina que nem toda unidade é santa. A motivação mais importante, queridos, mais do que a união aparente. Mas como você pode aplicar isso, meu irmão, minha irmã, para os dias de hoje? Amados, amadas, filhas, sobrinhas, cunhados, irmãos em Cristo. Estamos vivendo uma geração que está reconstruindo Babel. Estamos vivendo não somente uma geração, mas nações, empresas de biotecnologia, junto com essa nova inteligência artificial, influencers fazendo o nome para si, sistemas humanos substituindo a voz de Deus, igrejas virando torres de marketing, supermercado, e não igrejas de adoração, igrejas aonde tem várias opções de venda. O que você quer ouvir, meu irmão? A primeira prateleira. Ah, você quer ouvir isso? Autoajuda? Vamos ali. Ah, eu quero ouvir mais um pouquinho do Evangelho. Vamos para a segunda galeria. Vamos para a terceira, que é mais caro um pouco, e assim vai indo, meu irmão. Mas Deus ainda desce. Desce, meu irmão. Desce para interromper o que nos afasta dele. Desce para confundir o que é do homem e levantar o que é de Deus, meu irmão, minha irmã. Quando você parte para o capítulo, faz aquela viagem. Eu gosto de viajar na Bíblia, de Gênesis a Jesus Cristo até o final, Apocalipse. Meu irmão, minha irmã, essa interligação, intersecção, essa comunhão entre esse poderoso livro, entre Gênesis 11 e 12, essa mensagem para hoje. O que você medita nessa mensagem, meu querido irmão? Quando a fé responde, Deus te abençoa.
Quantos milagres Deus está fazendo na sua vida, mesmo em qualquer situação, mesmo em qualquer situação que você esteja hoje. Gênesis 12, você vai para o versículo 1. É um versículo poderoso, forte. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrei. Mensagem poderosa, meu irmão. Queridos irmãos, queridas irmãs, filhos, depois de Babel, Deus não procurou multidões, Ele procurou um coração. Procurou o quê? Um coração, irmão, um coração obediente. E achou quem? Um dos heróis da fé. Eu amo essas passagens, todas elas da Bíblia. O livro dos livros. Ganhou todos os prêmios literários, tanto que o sistema de governo tirou de concorrer, porque não querem que a palavra de Deus te liberte e faça você um livre de sistema, religiões, livre de toda a verdade. Eu sou o pão da vida. Jesus é a verdade, é o pão da vida, é a libertação, meu irmão. E assim, meu irmão, ele procurou um coração obediente. Qual é o seu coração de hoje, filhas, sobrinhos, cunhados, parentes, amigos, irmãos em Cristo? É um coração obediente? E achou Abraão, enquanto muitos construíam torres, Abraão ouviu uma voz. Enquanto Babel queria alcançar o céu com tijolos, Deus fez o quê? Decidiu alcançar a terra através da fé de um homem. Meu irmão, Deus ainda está te dizendo hoje, aqui, para a sua vida. Saia da sua zona de conforto, saia da sua religiosidade fria, saia do sistema do mundo, meu irmão, minha irmã, e ande com Deus, com Jesus e com a Trindade. 3 santidades diferentes em uma única santidade, meu querido, minha querida. Esse é o caminho, essa é a verdade, meu irmão, minha irmã. Não tem outro, meu querido, não tem outro caminho. Você pode ter certeza que não tem outro caminho. Irmão, irmã, é por isso que nós estamos aqui, meu querido, minha querida, junto dessa palavra linda e maravilhosa, meu Pai. Porque é o Deus vivo, é o Deus que nos ilumina, é o Deus que nos transforma. Esse é o Deus vivo, meu irmão. Ele vive dentro de você, de mim. É o Deus que fala conosco. Você pode ter certeza. Gênesis 11 fala de confusão por causa do orgulho do homem. A Gênesis 12 fala de promessas por causa da obediência. Meu irmão, esse é o caminho, essa é a verdade. Eu sou o pão da vida. É assim que nós iremos, meu irmão, para a glória. É nessa presença de Deus, amado, que eu e você devemos estarmos sempre na glória do nosso grande Deus. Porque Deus, Ele está conosco, meu irmão. Ele está conosco sempre. Ele nos mostra o caminho verdadeiro, queridos. Porque Deus é vida, Deus é liberdade, Deus é o que nos mostra, Deus é que nos faz vermos os caminhos maravilhosos, meu amado, minha amada. Esse é o caminho. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então, não adianta, meu irmão, não adianta, meu irmão, você correr. Porque no deserto que você está passando ou vai passar, você precisa dessa palavra. Porque, meu amado, meu irmão, Deus
jamais te abandonará em deserto, e tampouco em mares fechados ele abrirá mares para você passar. Gênesis 11 fala da confusão por causa do orgulho. Gênesis 12 fala da promessa por causa da obediência. Meu irmão, minha irmã, qual é o capítulo da sua vida hoje que você está seguindo? O capítulo de Gênesis 11 ou o capítulo de Gênesis 12? Você está tentando edificar o seu nome com as suas próprias mãos? Ou está respondendo à voz que diz: sai e eu te mostrarei? Meu irmão, minha irmã, essa é a voz de Deus, queridos. Ouça a voz de Deus. Saia dessas seitas, religiões, placas de igrejas são simplesmente placas. Você tem que estar na igreja? Sim. Aprendendo a verdadeira palavra através de um pastor. Pecador, porque entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Todos nós somos em condições de pecado, meu querido, minha querida. Sai de rituais. Liberte-se. Não seja escravo do inimigo. Não seja escravo do medo. É Cristo Jesus que nos mostra. Tem aquela passagem em Gênesis 11, 31, meu irmão, minha irmã, que diz que E tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Meu irmão, minha irmã. Vemos, queridos, que aqui o encerramento de um ciclo, a morte de Terá em Arã. Ele havia iniciado a jornada rumo à terra de Canaã, mas não chegou ao destino, meu irmão, minha irmã, não chegou ao destino. Quantas vezes nós tentamos sair, nadamos e voltamos e morremos na praia. Muitos hoje também começam caminhando com propósito, sonhos e chamados de Deus. Mas param em Arã, nadam e morrem na praia, meu querido. No meio do caminho, seja por comodidade, medo, distração com os confortos temporários da vida que o inimigo sorrateiramente coloca na sua vida. Irmão, irmã. Assim, queridos, Terá simboliza aqueles que ouviram o chamado, mas não foram até o fim. Mas Deus levanta um dos heróis da fé, Abraão. Já Abraão, seu filho, representa os que continuam, obedecem e cumprem as promessas de Deus. Você está continuando, irmão, irmãs, cristão? Está obedecendo e cumprindo as promessas de Deus? Isso ecoa fortemente nos dias atuais, quando muitos estão sendo chamados por Jesus, o Cristo, nosso Salvador, para sair da zona de conforto e entrar na terra da promessa, a terra prometida. Qual é a terra prometida, filhos, filhas, irmãos, irmãs, cunhadas, sobrinhos, parentes, primos, primas? Droga, prostituição, colocar o dinheiro como o senhor da sua vida? Entrar na terra prometida?
é uma vida de fé, de obediência e renúncia. Assim como no Novo Testamento, quando você viaja, faz aquela viagem linda, maravilhosa lá para o Novo Testamento, nos ensina em Filipenses 3, de 13 a 14, onde o apóstolo Paulo escreve para Filipos: irmãos e irmãs, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Hoje, queridos, Deus nos chama você, que saiu de casa brigado com a família, arrogante com a esposa, palavras que cortam mais do que espada de dois gumes. A esposa brigada com o marido, prostituição, droga, roubo, arrogância, vantagem de negócio. Hoje Deus nos chama a não parar em Harã. A morte de Terá marca o fim de uma geração, queridos. Uma geração parada, como muitos, eu, você, nós, e principalmente eu estava antes de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também o início da caminhada do homem que se tornaria o pai da fé. Abraão, dos heróis da fé. Meu irmão, minha irmã. E assim é o que nós continuamos a nossa caminhada hoje. E não vai ser fácil, meu irmão. Sabemos também, meu irmão, minha irmã, que quando você continua andando, caminhando, após o capítulo 11 e o início do capítulo 12 de Gênesis, 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Como é, meu irmão? Que linda, maravilhosa passagem dessa. Onde nós podemos trazer essa passagem da Bíblia, que a Bíblia está, a Bíblia Sagrada, a transcrição das verdadeiras Escrituras Sagradas estão assim, meu irmão, minha irmã, conectada conosco. Irmão, irmã, aqui começa o chamado direto de Deus a Abraão. Mais de 53,3 anos Deus tem feito chamado na minha vida, está fazendo chamado na sua vida, não interessa até quando, meu irmão. É um chamado para sair da zona de conforto, romper com o que é conhecido e confiar. Confiar onde, meu irmão? Na sua força, na minha, na nossa força, que eu posso, eu consigo. Eu confiei muito assim. E nada deu certo. Mas a partir do momento que você passa a confiar plenamente no Senhor, mares são abertos, desertos são atravessados e você verá pastos verdejantes e lá beberá águas cristalinas, mesmo sem saber o destino exato, meu irmão, minha irmã. Nos dias de hoje, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, continua chamando muitos, me chamando você, chamando a sua parentela, para saírem de relacionamentos destrutivos, relacionamentos que destroem a sua vida, a sua família, prostituição, droga, álcool, para abandonarem hábitos que se afastam de Deus, queridos. Nos dias de hoje, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, irmão, cristãos, para se moverem em fé rumo ao ministério, ao perdão e à restauração, meu amado. Lembra aquelas passagens lindas, maravilhosas de quando você faz outra viagem maravilhosa, lá para Lucas. E aí você vê, meu irmão, minha irmã,
Aí você vê um poder maravilhoso que ele nos relata naquela passagem de Cristo Jesus, o Deus vivo, despojou de toda honra e glória e vive no meio de nós, meu irmão. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você viu aí? Que Jesus falou em Lucas, através de Lucas, o discípulo, pastor Lucas. Esse versículo mostra a prioridade de Deus, queridos, acima de tudo. E assim, acima de tudo. Isso reflete. De um lado nós temos Abraão deixando a sua terra com fé. E do outro, hoje nós aqui, um cristão atual, que larga todos os vícios da carne, da droga, da prostituição, da arrogância, e é batizado não só nas águas para mostrar e declarar à sua congregação que você é um novo homem, mas tem que ser batizado também em direção ao poder do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Queridos. E assim é o que nós estamos hoje. Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Meu irmão, olha que versículo lindo. Gênesis 12, meu amado. Gênesis 12. Queridos, queridas, traga para a tua vida e você vai ver que esse é o livro dos livros. O quanto você vai lendo com seus filhos pequenininhos, vai lendo que ele vai absorvendo. E assim vai trazendo uma família unida em Cristo Jesus. Aquela família que eu posso, mas eu não devo. Eu posso trair minha mulher, mas eu não devo porque eu sou um cristão. Eu posso roubar, mas eu não devo porque eu sou um cristão. Eu posso usar droga, mas não devo porque eu sou um cristão. E eu sou o templo do Espírito Santo. Habita dentro de nós. Eu posso fazer mau negócios, mas eu não devo porque eu sou um cristão verdadeiro. Traga essa reflexão, essa conexão da triunidade e a nós e aos filhos de Jesus, que somos nós. Irmãos e irmãs, aqui Deus não apenas chama Abraão para sair da sua terra, mas também faz uma promessa eterna, queridos. Faz dele pai de uma grande nação. E essa promessa, meu irmão, aponta diretamente para o nascimento espiritual de uma descendência de fé, não apenas física, mas espiritual, que culmina no nosso Deus, Jesus o Cristo, que se despojou de toda honra e glória e poder, e como nós, veio viver aqui. Jesus, descendente de Abraão, segundo a carne, meu irmão, minha irmã, é o cumprimento dessa promessa. O Pai que chamou Abraão no início do plano amado. E o Filho Jesus cumpre a promessa na cruz. E o Espírito Santo hoje sela o meu, os seus, nossos corações, queridos, daqueles que pela fé, arrependimento, mudança de comportamento, se tornam filhos da promessa. Tem livro mais poderoso, tem mensagem mais poderosa do que essa, das Escrituras Sagradas? É por isso que países, ditadores,
pessoas que querem te escravizar, proíbem a palavra de Cristo Jesus, porque a palavra de Cristo Jesus, da Trindade, o Deus Pai, Criador de tudo e Criador de todos, e assim te liberta. É uma palavra libertadora. A ciência te escraviza, mas Jesus, com a ciência, te liberta. Queridos irmãos, queridas irmãs, como está escrito em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Meu irmão, queridos, portanto hoje eu, você, nós, filhos e filhas de Jesus, pela fé, somos parte dessa grande nação espiritual. O nome de Abraão, o pai da fé, meu irmão. Um dos heróis da fé foi engrandecido porque dele veio Jesus, o Deus Jesus o Cristo, nosso Salvador e o nosso Redentor. Eu amo essa doutrina da Trindade. O dia que você entender isso, você é liberto das suas drogas, da sua prostituição, você é liberto da briga de relacionamento com a sua família, do álcool. Porque Jesus é o nome sobre todos os nomes, meu amado, meu irmão. Abraão recebe a promessa, e de outro lado nós temos o Filho, Jesus, o Cristo, e nós todos adorando a Jesus, onde nos conecta com a presença da Trindade o tempo todo, meu irmão. Gênesis 11:1 é maravilhoso. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, queridos. Mas o que acontece é que hoje nós estamos nos mesmos caminhos, meu amado. Nos mesmos caminhos. Nos mesmos caminhos. Os mesmos caminhos. Os mesmos caminhos, irmão. E é por isso que nós estamos conectados, estaremos conectados até o último suspiro da nossa morte, queridos amados. Gênesis 11, Babel, o orgulho humano contra a vontade de Deus. Essa tentativa do homem de construir o seu próprio caminho, Eu posso, eu sou, eu estou. Autoajuda. Mas chega um dia que a vida vai te dando tanta pancada, de um lado, de outro, de cima, de baixo, e você perde as forças. E a sua força só vem do alto, meu irmão. Ali aconteceu a mesma coisa, a humanidade unida em uma só língua decidiu edificar essa torre, um símbolo de poder, independência e autoexaltação, querida. Quando eles quiseram edificar essa cidade e essa torre, que queriam tocar o céu e lá colocar o nome deles, meu irmão. Hoje o mundo vive uma nova Babel, a torre dessa vaidade digital, da independência espiritual, da cultura que diz não precisamos de Deus, eu sou autossuficiente. Mas Deus desceu e confundiu lá naquela época a linguagem deles, porque aonde há orgulho, há queda, meu irmão. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Oh, meu irmão, minha irmã, Abraão abandonou tudo, saiu de si mesmo para seguir a fé, e pela fé e pelo chamado de Deus,
Em contraste, meu irmão, que nós vimos lá em Babel, onde Deus chama um homem simples, Abraão, enquanto os homens queriam subir ao céu por forças próprias, como muitas vezes eu, você, nós estamos querendo fazer a mesma coisa. Mas ali Deus chamou Abraão para descer de sua segurança, largar tudo e caminhar pela fé. Meu irmão, esse é o mesmo chamado que Jesus faz hoje para você. Porque aquele e quem não deixar o pai, a sua mãe, a esposa, filhos, não pode ser meu discípulo, porque o maior amor é em Cristo Jesus. O chamado de Deus, meu irmão, exige sacrifício, deixar o álcool, deixar a prostituição, a arrogância, a prepotência. O chamado de Deus, meu irmão, minha irmã, existe separação, existe fé, existe coragem. Hoje o Senhor está chamando pessoas, chamando você, chamando nós, para deixarmos o pecado, as alianças erradas com os vícios, as drogas, a prostituição, a arrogância, os vícios e o ego, meu irmão, minha irmã, para entrarmos no caminho da promessa, o caminho eterno. Porque, meu irmão, minha irmã, é pela fé que Abraão foi chamado e obedeceu. Abraão foi o primeiro a crer no invisível. E muitas vezes, eu passei muitos anos crendo no visível, mas eu sabia que tinha alguma coisa lutando, duas correntes, uma do bem e outra do mal, lutando. Por mais de 15 vezes testemunho eu conto para você. E você também deve ter passado isso, ou está passando, irmão. Morte certa, podia estar em situações de mortes certas e Deus só colocando a mão na sua vida e o inimigo só querendo tirar a sua vida. Abraão foi o primeiro a crer no invisível, a sair sem saber o destino, confiando apenas na promessa. Hoje o mundo está, meu irmão, em confusão. O mundo está através de uma lavagem espiritual, de pessoas demoníacas, de sistema de governo, transformando a vida da criação, tanto a vida espiritual como a vida física, como em Babel. Mas os filhos da fé, você, verdadeiro cristão, aquele que ouve e obedece o chamado, são os verdadeiros descendentes de Abraão. Cristo veio como cumprimento, meu irmão, dessa palavra, minha irmã, sobrinha, sobrinho. Deus está nos chamando a sair da terra da distração, meu amado, da parentela do pecado, da casa do comodismo. Está nos chamando a uma jornada em direção aos céus, não por obras, mas pela graça e pela fé em nosso Deus, Jesus o Cristo, nosso Salvador e Redentor, o único a ser prostrado e louvado. Muitos hoje, eu, você, estamos desatentos, mesmo cristãos. Porque aquele que está em cima do muro, meu irmão, minha irmã, já é do maligno. Ele não está preocupado com quem está em cima do muro. O sistema, o inimigo, os principados e as potestades estão preocupados é com quem está dentro da igreja e quer se libertar das drogas, da prostituição, sistema de governo, religiões. Muitos hoje constroem torres, mas Deus está formando altares, corações que o adoram, os altares espirituais onde nós colocamos os nossos pedidos. Meu irmão, minha irmã. E é assim, meus queridos. É por isso que nós estamos nessa palavra, meditando nessa palavra, porque nós temos temor e reverência. E sabemos que a palavra de Deus é a palavra viva, eficaz. A palavra de Deus
É a revelação do plano de Deus eterno na minha vida e na sua vida. Lá no tempo de Noé, ao chamado de Abraão, meu irmão, nós vemos a mão de Deus conduzindo a história, corrigindo, separando, levando e salvando, porque o final é a salvação. Vem o deserto, vem a luta, vem os mares e a abertura dos mares e a salvação. Nesse momento, queridos, é onde que a sua vida está passando por um deserto. Você está na frente de um mar e você precisa que o mar seja aberto. É onde que você tem que pedir ao Espírito Santo, Deus Espírito Santo, o seu iluminador, o seu orientador, para tomar a palavra, os seus caminhos, as suas decisões na mão do Criador. E aí você vai ter um coração sendo orientado pela presença do Deus Espírito Santo. Porque as conexões dos tempos antigos com os dias atuais, através desta palavra poderosa do livro que ganhou todos os prêmios literários mais vendidos, mais lido, onde tem ciência, tem psicologia, sociologia, comportamento, tem tudo aqui dentro, meu irmão, desse livro. E nos mostra o seu caminho, se você trouxer tudo que você lê para a sua vida, na meditação, na conexão do Velho Testamento, Jesus Cristo, você e o Novo Testamento, até Apocalipse. Levanta nessa geração os que são a linhagem de fé, meu irmão. Isso é em nome de Jesus. Você lembra lá, meus queridos irmãos? Lá em Gênesis 9, quando você viajar para lá, o dilúvio, Noé e sua família, sai da arca. Deus estabelece novamente ali com eles uma aliança, a marca do arco-íris, o símbolo da promessa, meu irmão. Deus sempre oferece para você e para mim um novo começo, irmão, filhas, parentes, irmãos em Cristo, cunhadas, sobrinhos. Um novo começo após o juízo, após o seu pecado, após você desobedecer às leis de Deus. Porque Deus é o Deus de recomeço. Mas mesmo assim, no começo, meu irmão, minha irmã, a semente do pecado ainda habitava e habita até hoje em nós. O homem, o pecado, Noé se embriaga, como nós vimos. Vimos ali, grande respeito, Pai. A lição, meu irmão, é a mesma, é o mesmo aqui hoje. A lição aqui, queridos, é que mesmo os salvos precisam de vigilância. Meu irmão, minha irmã. Gênesis 10, Deus é maravilhoso, Deus multiplica as nações, faz a tabela das gerações. Esse capítulo é lindo, maravilhoso, meu irmão. Quando se estuda a Bíblia, é o livro dos livros, é o livro da ciência, é o livro de autoajuda, é o livro da palavra de Deus. Tudo que está aqui dentro conversa com você, fala com você. Você pode ler um versículo 200 vezes, você vai entender e meditar de formas diferentes. Gênesis 10. Noé, Sem, Cam, Jafé. São 70 nações, meu irmão, que se espalham pela terra. Porque Deus é Deus de linhagem e de propósito. Ainda que muitos nomes parecem distantes, Deus conhece cada descendência e levanta os seus a cada geração. Deus vem preparando, mostrando que nem todos os que se multiplicam andam com Deus. Por isso vem Babel, meu irmão. Por isso que eles querem construir a Torre de Babel. O orgulho coletivo, a arrogância, a prepotência acima do Criador, como inimigo, quis tomar o lugar de Deus. E ali, ó Pai, o que seguiu foi a destruição do mundo.
onde os homens se uniram, não para glorificar, agradecer a criação, o Criador, o glorificar a Deus, mas para exaltar a si mesmo. Eu sou, eu posso, eu estou. Babel, meu irmão, minha irmã, na meditação, na sua análise, na sua autoajuda, o seu livro, o seu coach, se você deixar essa palavra de Deus nas Escrituras Sagradas ser seu coach, a sua vida muda, meu irmão, minha irmã. Você pode ter certeza disso. Babel é a tentativa humana de substituir a vontade de Deus por projetos pessoais. Deus desce e confunde aquilo tudo, meu irmão, faz uma bagunça com as línguas, interrompendo o plano. E vai interromper esse plano que os homens hoje estão querendo. Mudança genética, lavagem cerebral em toda a humanidade através de grupos de grandes empresas. Meu irmão, minha irmã, toda vez que o homem tenta subir sem a palavra de Deus, eu, você, seja o que for, cedo ou tarde nós caímos, o homem cai. Toda torre construída sem obediência vira ruína. A confusão das línguas, meu irmão, mostra que sem o Espírito Santo, sem andar nos caminhos retos de Cristo Jesus, sem você entender o que é a triunidade, 3 pessoas diferentes e uma única santidade, não há verdadeira, meu irmão, união e unidade na sua vida. E Deus está te chamando agora, como chamou Abraão. Sai, eu te mostrarei. Saia desse mundo da escuridão, das trevas, das drogas, da prostituição, do roubo, do tráfico, da arrogância, da prepotência, da mentira. Deus agora age, meu irmão, minha irmã, filhas, filhos, um plano específico, pessoal e espiritual na sua vida, como fez com Abraão no chamado, meu irmão, lá em Gênesis capítulo 12. Ali Deus chamou Abraão e está chamando você agora. É o começo do povo separado e está chamando você, meu irmão, minha irmã, para você ser uma pessoa, um cristão separado. E que pela fé, pela fé, herdará a promessa e trará ao mundo o Messias. Assim como aconteceu com Abraão. Mas agora aqui, meu irmão, minha irmã, você pode levar, como Abraão, a mensagem da palavra de Deus. Porque enquanto Babel buscava fazer um nome para si, meu irmão, muitas vezes nós somos da mesma forma, procurando fazer tudo para nós, para mim, eu sou, estou, posso. Deus promete engrandecer o nome de quem o obedece. Abraão é o oposto de Babel. Sai da segurança, larga tudo e caminha com Deus. Esse é o padrão do reino, meu irmão, de Deus. Não construir torres para o céu, mas andar com Deus dentro de você. Você não precisa construir, você não vai lavar nada, porque não vai levar nada, meu irmão. Caixão não tem boca, caixão não tem voz, caixão não tem gaveta. Jesus é o descendente prometido de Abraão, amado. Porque as promessas foram feitas desde lá de Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. Essa unidade do Espírito, meu irmão, supera a confusão todinha lá de Babel. Você lembra lá no Pentecostes? O Espírito Santo desceu, Deus, e deu a todos uma só língua espiritual no Pentecostes. A adoração verdadeira. Todos os povos, reinos, ali estavam reunidos e falaram uma língua espiritual e entenderam toda a língua espiritual do Espírito de Deus lá no Pentecostes. Hoje vivemos entre duas decisões, e você também, meu irmão, minha irmã. Qual é as suas duas decisões hoje? Construir Babel ou seguir como Abraão? Continuar nas iguarias da vida,
passageiras, droga, prostituição, poder, dinheiro, ou você continuar nos caminhos de Abraão, sendo liberto em Cristo Jesus. Babel representa o sistema do mundo, meu irmão. Orgulho, vaidade, idolatria, morte, idolatria da imagem, prostituição, domínio sobre o que você comeu, o que você bebeu, o que você fazer através de grandes empresas e merchandising de propagandas, através de mídias sociais, televisões, que entram todo dia na sua casa para destruir a sua família, com novelas promíscuas, de prostituição, de roubo, de droga. Mas Abraão, e quem é um verdadeiro cristão, representa o reino de Deus, fé, obediência e promessa. Você tem um convite agora, meu irmão, minha irmã, um convite a mudar. Um convite a mudar de rota. Hoje você está aonde, meu irmão, minha irmã? Em Babel? Com as suas próprias arrogância, prepotência, orgulho, eu sou, eu posso, eu estou, construindo a sua própria torre? Ou você está como Noé, embriagado após a vitória? Ou como Abraão, ou Abrão, o pai da fé, ouvindo o chamado mesmo sem saber o caminho? Meu irmão, minha irmã, Jesus te chama, o Espírito Santo te guia e o Pai te espera de braços abertos, meu irmão. É por isso que nós estamos aqui hoje, meu irmão, porque lá na escuridão. Mas o que é o mundo da escuridão, do inferno? Que quando você desobedece, meu irmão, os poderes de Deus. O que diz Jesus a respeito do inferno? Faça uma análise disso, queridos irmãos. Faça para você ver qual é o caminho que você quer tomar. Pergunte, medite nessa passagem. O mundo da escuridão, o inferno, e o que Jesus nos revela sobre isso. Onde é que você está indo? Qual é a escuridão, meu irmão? O mundo da escuridão, quando a alma se afasta da luz, meu amado. A escuridão espiritual de crentes mornos, de carteirinha. Não começa apenas após a morte, ela começa quando existe a desobediência, a rebeldia, a rejeição da luz de Deus, ainda em vida. Jesus disse isso para nós. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará aonde? Nunca andará nas trevas, mas trará e terá a luz da vida, meu irmão, minha irmã. Queridos. Ou seja, meu amado, filhas, filhos, andar sem Jesus é andar nas trevas. O mundo sem Cristo já está debaixo do domínio das trevas, de Satanás, o príncipe dos demônios, que vive na primeira camada dos principados e potestades, como está escrito. 1 João 5,19, meu irmão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. No maligno. Quando alguém desobedece a Deus, conscientemente rejeita a palavra, escolhe o pecado, ele abre a legalidade para o reino das trevas operar. E o resultado, meu irmão, minha irmã, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, qual é? Confusão mental, doença espiritual, opressão demoníaca, meu irmão, destruição de relacionamentos da sua família, dos seus filhos e a sua morte espiritual. O que Jesus disse sobre o inferno, meu amado, minha amada, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Você que não acredita em inferno, minha irmã, você que não acredita em inferno, em toda a Bíblia, ele nos amenizou e ele nos
alertou. Nos alertou com amor e autoridade. É um lugar de tormento eterno. E eu passei pertinho dele, meu irmão. Eu tenho esse testemunho na minha vida. Aqui uma anestesia de morfina. Minha glote trancou. Eu fui lá naquela luz e quando voltei passei nesse lugar eterno, gritos eternos, tormentos eternos. Tento toda noite tentar chegar mais perto, mas Deus não deixa que isso aconteça comigo. Não consigo. Aí volto. Lançá-lo-ão nas fornalhas de fogo, ali haverá prantos e ranger de dentes. Foi tudo isso que eu vi, que eu senti. Eu estava praticamente morto, meu irmão. Foi preparado para o diabo e seus anjos e os seus seguidores ali, meu irmão. Mateus comentou isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparando para o diabo e seus anjos. Meu irmão, minha irmã, esse é o lugar do inferno, é um lugar de consciência e lembrança. Você lembra lá onde Lucas relata, na parábola do rico e Lázaro, onde Jesus mostra que o rico sabia onde estava, sentia sede e lembrava da sua família. Morte é da carne, meu irmão. E você não vai voltar para viver em periquito, papagaio, em minhoca ou em peixe. Você vai ter uma vida eterna após essa vida, na terceira camada celestial, com a glória de Deus, Jesus Cristo, e vamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Esse é o seu livro de autoajuda, essa é a sua terapia diária que você precisa, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, meu irmão, Lucas 16. O rico sabia onde estava, mas sentia sede e lembrava de sua família. É um destino final para quem rejeita a salvação, meu querido. Aquele que não crê já está condenado. Meu irmão, minha irmã, quando você desobedece, a desobediência continua. E intencionalmente o inimigo te faz você declinar. É um declínio em direção ao abismo, meu querido. Primeiro, você esfria. Depois, você se afasta. Depois, você endurece. Depois, não sente mais nada. E acredita que está tudo bem. Esse é o espírito do engano. Esse é o espírito do maligno, dessa força espiritual que você não tem poder, você não tem condição de lutar contra, meu irmão. Que o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, lança sobre os desobedientes. Você lembra lá quando o apóstolo Paulo escreveu para Efésios em 2, os quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo e segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha, desobediência. Mas ainda há esperança para você hoje, agora, minha filha. Nossas filhas, presente de Deus, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Adorar somente Jesus Cristo. Prostrar somente para Jesus Cristo. Seguir a sua vida em arrependimento, obediência à palavra de Deus, em uma escritura, verdade. Não seguir religiões, nem sistema de governo, porque isso aí jaz do maligno. Mas sim a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Jesus veio me buscar, veio te buscar, veio nos buscar e veio nos salvar. O que se havia perdido, meu irmão.
Jesus é o resgate da tua alma, da minha alma, da alma da tua família. Jesus desceu ao mundo em trevas para, nas trevas, trazer a luz, iluminar o caminho, tanto seu como meu, como nosso, e também como nos dar a salvação. A luz que vence o inferno, essa é a resposta do céu, meu irmão, minha irmã. Porque o inferno, você que não acredita, é real. As trevas existem. Quantas vezes você está no meio do inferno, nas suas trevas espirituais, no seu inferno espiritual, nas suas lepras espirituais, como eu já tive, meu irmão, minha irmã. E a única coisa que conseguiu me libertar foi Jesus Cristo, a Trindade. Mas nenhuma treva resiste à luz de Cristo Jesus. A luz é aquela que resplandece nas trevas e as trevas não vencem, meu querido. Porque quando você crê, confessa, obedece, muda de comportamento, é batizado nas águas e tem o batismo do Espírito, Jesus te arranca da escuridão. Ele nos liberta do império macabro, tenebroso, organizado das trevas e nos transporta para o reino do Filho, que é o Filho de Jesus, que é o amor, meu irmão. Jesus, ele nos liberta em nome de Jesus. Sempre, queridos. Oremos. Amém? Que essa palavra seja um incentivo para a sua vida e para toda a sua família, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui terminando a Tua palavra e essa é a nossa terapia. Esse livro é o nosso terapeuta diário. E eu reconheço, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que em Ti nós estávamos tendo a luz. Mas quando saímos dos Teus caminhos, voltamos às trevas. Nós reconhecemos que sem Ti, ó Pai, nós estaremos em trevas. Mas hoje eu clamo, acendente a Tua luz em nós, a cada um aqui que está ouvindo essa palavra e que está recebendo, mesmo não ouvindo a palavra, mas recebendo nas suas mídias sociais. Arranca do nosso coração, do meu coração, toda a rebeldia, incredulidade e engano, Senhor. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Perdoa as nossas desobediências. Não queremos conhecer o inferno. Não queremos viver assim, ó Pai, no pecado. Queremos ter arrependimento e mudança de comportamento. Queremos viver a Tua salvação, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. Escreve o meu nome, o nome da nossa filha, da nossa família, da minha esposa amada, presente do Senhor, que Te ama tanto. E desse irmão, dessa irmã. E esse que está desviado, que volte para uma verdadeira congregação. Escreva o Teu nome no livro da vida desse irmão, dessa irmã, e o meu nome e da nossa família, Senhor. Me faz andar na Tua luz todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós queremos estarmos presentes, Senhor, orando, conversando, meditando, e assim, Senhor, queremos estar presente de Ti, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos abençoado, meu Pai. Como Tu é bom, Senhor, estar nos Teus caminhos. Quantas passagens em desertos o Senhor nos trouxe, passos verdejantes, o Senhor nos trouxe uma vida plena, assim, ó Pai, da Sua presença em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, como Tu é bom. Ó Senhor, como é bom estar na Tua presença. E assim, ó Deus, nós queremos, ó Pai, estar presente de Ti, porque Jesus percorreu todas as cidades e lá povoado, o nosso Salvador não ficou parado. Jesus se movia em direção a todas as pessoas. Jesus ensinava, pregava e curava. Faça-nos, ó Pai, ter o poder através do poder do Espírito Santo. Assim que o nosso espírito
a nossa alma e o nosso corpo sejam curados. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, e que todas as ovelhas sem direção e que venham sentir a profunda compaixão do teu reino e volte para o teu abrigo, ó Deus. Deus amado, olha as multidões como Jesus tem feito. Sabemos que teu Filho amado Jesus Cristo não viu números, Jesus viu corações. Aquebrante os nossos corações. Faça um coração de Jesus, ó Pai. Jesus, Ele curou as dores, as angústias, feridas, as abertas. Assim, ó Pai Todo-Poderoso, que tenhamos compaixão, que nós devemos agir na compaixão, que nós continuamos vendo as multidões, tanto nas ruas, nos ônibus, nos lares, nos hospitais, nas redes sociais. E assim que Jesus toque a cada ovelha, ó Pai, que estão sem um pastor, um guia. O nosso guia é Jesus. Que a colheita continua sendo grande na vida desse irmão, dessa irmã. Mas assim sabemos, ó Pai, que Jesus é o que nos ensina a orar, a clamar ao Senhor da colheita, das nossas fraquezas. E a nós dispomos, ó Pai, se for da sua vontade, a sermos também enviados. Senhor Deus da colheita, eis-nos aqui. Levante em nossos dias, homens e mulheres, esse irmão, essa irmã que está ouvindo, esses que estão frios, estão desanimados, esses que estão desigrejados, que voltem com compaixão, com amor sincero pela palavra do Senhor, que venham dispostos a ir aonde for necessário para levar a tua palavra, o evangelho da cura, da restauração do reino. Use nossas mãos, Senhor, nossos pés, nossas vozes, e que sejamos resposta à oração que o próprio Filho, o Deus que se despojou de toda a honra, glória e poder, e em forma de homem aqui esteve conosco, o próprio Jesus nos ensinou. É tudo em nome do Senhor, meu Pai. E que assim seja. Nos apontou o caminho da cura, e ainda nos transforma até hoje, nos levando para o céu aqueles que caíram. Porque nós não estamos sozinhos, Senhor. Jesus nos aponta o teu reino, Pai. E que nós nunca perderemos a batalha. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus esteja aqui, ó Pai, com esse irmão, com essa irmã. Mesmo que tudo pareça escuro agora na vida dele ou dela, Jesus ainda caminha pelas cidades e corações, curando, libertando e chamando os cansados, os oprimidos. Sabemos que você, aqui, eu, nós, nossa família, Deus, sabemos que nós somos preciosos para o teu reino. Salve nossas filhas, nossas sobrinhas, nossos sobrinhos, todos os nossos queridos, Senhor. E a colheita é grande. Sabemos que o Senhor quer ver todo esse irmão que está caído de pé, aqueles que estão cambaleando firme. O Senhor quer nos ver cheio de vida e propósito. O Senhor quer que nós jamais venhamos desistir, ó Deus, porque há esperança. E é em nome de Cristo Jesus a nossa esperança, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, orando, bendizendo e crendo nessa palavra maravilhosa do Senhor. Por isso te agradecemos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Liberte cada um daqui, Senhor. E é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Pai eterno, Criador de tudo e de tudo, te louvamos porque com uma melodia de amor,
o Senhor nos encontrou. Mesmo quando andamos perdidos, o Senhor nos cercou com uma canção de libertação, Pai. Deus amado, uma canção que rompeu as correntes invisíveis do medo, da dor, da vergonha e da culpa. Amém. Amém.